é a presidenta nacional do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann. É com uma grande honra que eu trago ela aqui. Oi, Gleisi. Oi, Miguel, tudo bem? Tudo bem? Como é que você está? Também indo aqui na luta. É isso aí. Muito obrigado aí por aceitar participar. Imagina, para mim é um prazer. Quero cumprimentar você e também todos que estão nos acompanhando aí nessa live. É isso aí. Gleisi, eu vou chamar aqui o Lucas Rocha, que aqui ele faz da assistência aqui no nosso programa, para ele apresentar aqui alguns vídeos ou prints. Aí a gente faz um comentário em cima disso, que é um mote para a gente fazer a entrevista, fazer a conversa. Lucas, está por aí? Boa tarde novamente, Miguel. Boa tarde, deputada. Eu queria trazer aqui a pesquisa eleitoral do Paraná Pesquisas de hoje, que mostra o Sérgio Moro, o ex-juiz Sérgio Moro, assumindo aí a terceira colocação, tanto na estimulada quanto na espontânea. Se o Guilherme puder colocar aí para gente os números, esses são os números da pesquisa estimulada. O ex-presidente Lula aparece na liderança com 34,9%, Jair Bolsonaro 29,2%, Sérgio Moro 10,7%. Ciro Gomes tem 6%, João Dória 3%, Mandetta 1%, e os demais candidatos não pontuam. Essa pesquisa, Paraná Pesquisas, é a primeira desse instituto a colocar Sérgio Moro na terceira posição. Muita gente tem comentado que esse instituto estaria favorecendo Sérgio Moro, mas, enfim, acaba essa candidatura de Moro, que chegou aí com ampla mídia, né? Tá na mídia o tempo todo, teve na mídia até mais do que a viagem do ex-presidente Lula à Europa. Ele parece que tem conseguido acumular essa votação. A deputada pode comentar provavelmente melhor do que eu sobre essa pesquisa, né? Muito obrigado, Lucas. Daqui a pouco eu te chamo de novo. Gleisi, antes de passar a palavra, só queria lembrar as pessoas que, na realidade, acho que o Lucas falou isso, né? É a terceira pesquisa que mostra o Sérgio Moro em terceiro lugar. Você teve a Quaest, que é uma pesquisa muito boa, uma pesquisa presencial, e que também coloca o Sérgio Moro em terceiro lugar. Teve uma pesquisa chamada de um instituto muito novo, que por isso também provocou alguma desconfiança, chamado Ponteio Político, que colocou o Moro em terceiro lugar, e agora essa Paraná Pesquisa, que também sofre críticas, porque é uma pesquisa menor, são apenas 800 pessoas, uma pesquisa telefônica, e também coloca o Moro em terceiro, e, enfim, vai ter Datafolha em terça ou quarta, Gleisi. Então, a gente vai poder agora tirar a prova, Datafolha é respeitado, todo mundo vai poder ter uma noção melhor. E eu queria a sua opinião, Gleisi. O que, na sua opinião, o Moro chegou? Não há mais dúvida, por exemplo, que ele é candidato a presidente da República. As suas declarações são muito claras. Ele esteve recentemente agora no congresso do MBL e também as suas declarações foram bem claras nesse sentido. Aí eu queria saber o que muda no cenário político, na sua opinião, e na estratégia do PT com essa entrada aí do Sérgio Moro. Primeiro, Miguel, eu queria fazer uma observação. Eu acho, assim, fico muito impactada com a normalização da candidatura do Moro. Não por sair candidato, enfim, mas a normalização de que um ex-juiz, que foi o coordenador de uma das maiores operações voltadas, segundo ele, para combater a corrupção, vire candidato a presidente. E isso seja normalizado pela mídia, pela sociedade. Então, é normal. O cara está hoje juiz, julga, condena. Depois nós soubemos em que circunstância isso se deu, como aconteceram as condenações, a perseguição do presidente Lula, e aí ele muda de roupa e diz assim, agora eu sou candidato. É uma normalização muito ruim, eu acho, que para a institucionalidade, muito ruim para o processo democrático brasileiro. Do ponto de vista eleitoral, para nós não há nenhuma preocupação do Sérgio Moro ser candidato. Eu acho que até do ponto de vista de testá-lo é importante, para saber se ele aguenta firme mesmo um debate eleitoral sem estar com a roupa de juiz. Porque tem uma diferença muito grande em você estar com a toga, em você estar protegido por um poder e você poder fazer as ações políticas que o Sérgio Moro fez, né? Ostentando aí um poder que ele teve, uma compactuação da mídia, de setores da sociedade, para colocá-lo num elevado
degrau aí de arauto da moralidade, arauto de combater a corrupção. Vamos ver se ele aguenta na arena política, que aí vai estar ao sol, vai estar no limpo para fazer esse debate. Porque eu acho que ele vai ter que explicar muita coisa que ele fez, muita coisa, né? Sobre os processos e como ele chegou a esse posicionamento de estar na política. Eu acho que os índices do Sérgio Moro são até decepcionantes, para ele, que foi um cara que já teve quase 90% de popularidade no Brasil, né? Era muito popular, era tido como uma das pessoas, enfim, mais reverenciada na sociedade brasileira. Então, ele chegar nessa disputa com 10% mostra que ele perdeu muito da respeitabilidade que ele tinha, e com certeza a forma e o que fez, e o que ficou descoberto depois que ele fez, afetou demais a popularidade dele, né? E essa questão de estar com 10% aí pega um eleitorado exatamente que era um eleitorado que estava com Bolsonaro, era um eleitorado de direita e que agora se decepciona com Bolsonaro. E ele tenta se jogar nesse canal da dita terceira via, né, que querem tanto construir no Brasil. Então, acho que a pesquisa mostra um pouco essa movimentação, também ela é um retrato do momento. Vamos ver como é que se constrói isso. Do nosso ponto de vista, não muda nada o que nós temos a apresentar, né, para o processo eleitoral. Claro que a gente ainda está esperando a definição do presidente Lula, ele já disse várias vezes que só vai ter essa definição em fevereiro do ano que vem, fevereiro ou março, a gente tem que respeitar isso. Para o PT, ele é o nosso candidato, aliás, eu diria que ele é mais do que o candidato do PT, candidato do povo brasileiro, o reconhecimento que Lula tem, a respeitabilidade que ele tem, né? As pessoas confiam no Lula, então não vejo outra pessoa para fazer essa disputa eleitoral, para tirar o bolsonarismo, o Bolsonaro, e também para esperançar o Brasil, que é isso que ele está fazendo, esperançar o Brasil, e nós vamos continuar com a mesma linha que nós temos adotado até agora, ou seja, nós precisamos salvar o povo brasileiro dessa crise. Essa é a primeira coisa que nós temos que fazer, né? Tirar esse autoritarismo do Bolsonaro e, sobretudo, salvar o povo brasileiro da crise que está passando muito mal. Gleisi, um outro ponto que essa pesquisa também traz ao debate é que o Sérgio Moro ele assume a liderança dessa terceira via, desloca a candidatura do Ciro Gomes para o quarto lugar, né? Já são 3 pesquisas, vamos esperar o Datafolha. E o Sérgio Moro também ele tem um discurso muito centrado na Lava Jato, obviamente, né? Ele foi juiz da Lava Jato, e na criminalização do PT. E o Ciro Gomes também estava enveredando por esse discurso, com as declarações até muito agressivas contra o Lula. O Lula é o maior corruptor da história, contra o Partido dos Trabalhadores. Eu queria saber a sua opinião. Você acha que com essa entrada do Sérgio Moro, o Ciro Gomes ele vai... como é que fica a candidatura dele? Como o PT vai lidar com a candidatura dele? Bom, primeiro dizer que esse discurso, tanto do Ciro como do Moro, é lacerdista, né? Foi o mesmo discurso que vitimou Getúlio Vargas. E, aliás, pela mesma situação, né? Estava lá no meio o que é estratégico para nós e para o nosso desenvolvimento, a Petrobras, né? Foi Getúlio que plantou a Petrobras e viu que o Brasil tinha que ter uma empresa grande e forte, porque tinha petróleo e isso era fundamental para o nosso desenvolvimento. Hoje a gente revive essa história com a mesma sanha, né, de quem acusa, e no final a gente vê o quê? Que o que se queria mesmo não era combater corrupção, era se entregar a maior empresa brasileira e entregar o petróleo brasileiro aos interesses estrangeiros. É isso que nós estamos vendo hoje. Aliás, o Moro vai ter que explicar, né, muito, porque o preço da gasolina, do diesel, do gás de cozinha que nós temos hoje é responsabilidade do Moro, que desestruturou todo o marco regulatório do pré-sal, abriu para que a Petrobras fosse retirada desse processo como a empresa mais importante e abriu para mudarem a política de preços da Petrobras, que hoje tem paridade com o preço internacional, é dolarizada e tem como único foco dividir os lucros das empresas com seus acionistas privados. É essa o grande objetivo. O Moro conseguiu isso. Ele vai ter que explicar para a população brasileira, inclusive que conta matemática era dele que dizia
que a Petrobras foi saqueada nos nossos governos, mas nos nossos governos a gasolina era barata. Nos nossos governos o diesel era barato, o gás de cozinha era barato. Então, qual é a matemática do Moro? Agora a Petrobras está a salvo e o povo paga a maior conta de combustível da história? Então, ele vai ter que explicar isso. Eu acho que, em relação ao Ciro, ele se equivocou muito no discurso, né? Tentou achar que a terceira via era se diferenciar exatamente por essa discussão da corrupção. E no momento em que as pessoas já estavam vendo que tudo aquilo foi uma grande armação. A Operação Spoofing veio para mostrar o que nós dizíamos desde o início, quando começaram a perseguir o presidente Lula. Isso é uma armação. Aquele PowerPoint do Dallagnol, aquela forma de fazerem as delações, né? As delações premiadas que eram articuladas, as provas que não existiam, o cerceamento da defesa, enfim, tudo que nós dizíamos no processo, depois a Operação Spoofing confirmou. E o Supremo Tribunal Federal também. Então, ao insistir nesse tipo de discussão, tanto o Ciro como o Moro vão na contramão do que a população está começando a observar, que eles fizeram tudo isso, desestabilizaram o Brasil logo depois do golpe contra Dilma, desestabilizaram o Brasil com essa operação Lava Jato, que não teve nenhuma preocupação com os interesses nacionais, com as empresas, com o emprego das pessoas, para tirar um grupo político que estava no governo do país e para não deixar e impedir que esse grupo ganhasse as eleições de 2018. Então, esse discurso, ele entra bastante enfraquecido, muito enfraquecido. E aí, é claro, discurso por discurso de combate à corrupção, o Moro acaba tendo preferência, porque desde o início ele estava com essa toada, exatamente fazendo isso, né? Indo para cima, fazendo um debate político no Brasil para tentar ganhar espaço. E é isso que o leva a ser candidato à presidência da República. Então, acho que o Ciro não vai ter espaço nesse processo, né? E o discurso que ele estava fazendo é um discurso que o Moro faz, e aí, entre ele e o Moro está mais credenciado a fazê-lo. Muito bem. Leise, eu fiz uma série de reportagens sobre a Operação Spoofing, em parceria com o DCM. A gente teve acesso a algumas mensagens, e isso me deu a oportunidade de estudar novamente o processo da Lava Jato, e, de fato, ali havia muita irregularidade, né, para usar uma expressão delicada. Mas, ao mesmo tempo, a entrada do Sérgio Moro agora deixa claro que o debate vai ser imposto. Novamente, esse debate, a Lava Jato se torna uma bandeira, porque eu vi parte da entrevista do Moro no Congresso MBL, e o pessoal gritava lá, viva a Lava Jato. E a mídia, você sabe tão bem quanto eu, que a mídia ela foi parte integrante desse consórcio lavajatista, né, para construir essa narrativa. As delações eram vazadas para a mídia. A gente sabe, uma das reportagens que o DCM fez, né, justamente é que o Dallagnol ele pede para reescrever uma delação, a delação do Pedro Barusco, para incluir o PT. Uhum. E depois ele pede para que essa mesma delação que foi reescrita ela seja copiada para outros delatores. Então, por aí você entende que houve uma conspirata mesmo, para você incluir o Partido dos Trabalhadores. Muitas mensagens mostram a politização excessiva daqueles procuradores. Então, o debate... vai haver um debate sobre a Lava Jato, mas dessa vez o PT tem mais instrumentos para responder, né? Você não acha? E eu acho que, mas ao mesmo tempo, a mídia vai impor isso. Como o PT vai responder a isso? Vai responder a essas acusações de que montou o maior esquema de corrupção da história? Como é a linha que, na sua visão, deve ser a linha do Partido dos Trabalhadores? Não, primeiro, Miguel, é o seguinte: nós somos a favor do combate à corrupção. Inclusive, nos nossos governos, nós criamos mecanismos para ajudar isso, né? A Controladoria Geral da União, que não existia, a Lei de Acesso à Informação, o Portal da Transparência, são instrumentos importantes para que as pessoas tenham acesso à informação
e acompanhem, né, o dia a dia do governo e possam buscar informações que queiram. Então, nós dotamos o Estado brasileiro de instrumentos importantes nisso. E sempre respeitamos institucionalmente o trabalho do Ministério Público, do Judiciário, da Polícia Federal. Nunca você viu o PT intervir em qualquer investigação que se fazia, inclusive, principalmente durante os nossos governos. Nunca o PT interviu e sempre deixou com que as instituições trabalhassem. O que nós não podemos aceitar é essa narrativa de que houve corrupção sistêmica nos governos do PT, que nós saqueamos a Petrobras, que fomos o partido mais corrupto, que o Lula é o maior ladrão. Isso nós não podemos e jamais vamos aceitar. E não temos medo de fazer esse debate com quem quer que seja, inclusive com o Sérgio Moro, porque até agora a gente não pode fazer a contraposição ao Moro como nós gostaríamos de fazer. Você lembra, você mesmo falou da mídia. Essa operação só teve o sucesso que teve porque contou com a grande mídia colada na Operação Lava Jato. Eles vazavam antes as delações, vazavam as informações. Eu não sei se você lembra, mas foram horas e horas de Jornal Nacional com aqueles dutos da Petrobras escoando dinheiro, falas do Moro, falas de quem nos acusava, e cabia a nós uma notinha para ser lida no final da matéria. Nós não tivemos a oportunidade nem o espaço do debate num processo que foi eminentemente político e não judicial, porque se fosse judicial, não teria acontecido essa participação da mídia como aconteceu. Né? Se fosse judicial, eles teriam trazido provas contundentes e não armado as delações. Então, foi um processo político-midiático muito forte. E nós enfrentamos isso, mesmo naquelas circunstâncias. E pudemos contar com mídias que nos ajudaram a dar espaço para a gente falar. Né? O seu canal foi um desses, outros blogs importantes, que era quem recebia a gente para nós falarmos o que estava acontecendo. E isso foi muito importante para a gente ir marcando a posição e deixando claro que era um grande conluio. E depois, com a Operação Spoofing, isso foi muito mais forte, porque aí mostrou mesmo a artimanha que eles tinham criado. Então, nós não temos medo de fazer esse debate. Aliás, nós lançamos recentemente um livro chamado Memorial da Verdade, que foi organizado, né, coordenado pelo jornalista Ricardo Amaral, que fala sobre todos os processos que o Lula foi julgado, todos os processos que foram avaliados pela Justiça. E em 23 processos, o Lula foi inocentado. Inocentado porque não tem nenhuma sentença transitada em julgada condenando o Lula. As que tinham, relativas aos processos de Curitiba, da vara do Moro, os 3 processos, foram anulados pelo Supremo Tribunal Federal, porque, primeiro, aquela vara não poderia ter feito aqueles processos, e, segundo, o Moro foi um juiz parcial, ou seja, se utilizou, né, dos instrumentos que tinha para fazer a perseguição de quem ele ia julgar, fazendo, inclusive, conluio com o Ministério Público. Então, foi anulada a sentença do Moro e, consequentemente, das outras instâncias. Aliás, o STJ nunca chegou a discutir o mérito da ação. Nunca chegou a discutir o mérito. Por isso que a gente entrou com habeas corpus no Supremo, e depois de um longo tempo, o Supremo apreciou esse HC. Né? Antes, porém, de apreciar o HC, o próprio juiz que estava conduzindo, o ministro que estava conduzindo, Fachin, o processo, deu a vara jurisdicional, né, a jurisdição do Moro, como incompetente para julgar o presidente Lula. Então, nós temos processo por processo. O que é acusação, por que ela não se sustentava e qual foi a decisão judicial. E em 23 processos, o presidente Lula saiu vitorioso. Ou seja, o Lula hoje está solto e está inocente, né? Porque não tem nenhuma sentença transitada em julgado. E nós queremos debater isso, nós não temos problema não, a mídia pode trazer, o Moro pode trazer, queremos ter espaço para isso, inclusive, é bom, façam um debate sobre isso, para que a gente fale o que de fato aconteceu. Queremos discutir a Petrobras especificamente, né, o que aconteceu na Petrobras, como eles fizeram para fazer o desmonte da empresa, como a Petrobras, de uma grande empresa geradora aí de desenvolvimento econômico para o país, de empregos, né, o que eles fizeram com a Petrobras para destruí-la, né, acabando com toda a cadeia de petróleo e gás que foi formada, acabando com as nossas refinarias, com os nossos gasodutos, e hoje a gente tem
uma das gasolinas mais caras do mundo, apesar do Brasil ser um grande produtor de petróleo. Então, esse debate nós não temos medo de fazer, estamos preparados para fazê-lo e queremos que ele seja colocado, não tem problema nenhum. Agora, nós queremos também discutir a vida do povo. Por que o povo está desempregado hoje? Por que a gente está passando a situação que nós estamos passando e a economia do Brasil é uma das piores do mundo, e não é só por conta da pandemia. Tudo o que foi feito levou a isso, levou o nosso povo de novo a sentir a dor da fome e a dor da inflação. Muito bem. Gleisi, vamos falar um pouco sobre a Petrobras, né? A Petrobras esteve no centro da Lava Jato, foi sangrada pela Lava Jato. Inclusive, eu reli recentemente o livro do advogado Alfredo Vardi, né, que fala sobre o prejuízo das empresas que prestavam serviço para a Petrobras e da Petrobras. Impressionante a quantidade de pessoas que foram demitidas e o prejuízo que o Estado deixou de arrecadar. Essa questão econômica, né, isso aí nos leva à questão econômica também. Mas sobre a Petrobras, você tem uma situação, se o Lula ganhar as eleições em 2022, vai haver um grande debate sobre a Petrobras, sobre como recuperar a Petrobras. O Bolsonaro já está falando em privatizar a Petrobras, né? Não sei se, até que depois que você falasse se existe essa possibilidade, se há tempo hábil de ainda nesse último ano de mandato ele privatizar a Petrobras, que evidentemente é um grande temor de qualquer nacionalista. Mas você tem essa questão das refinarias também, que algumas já foram privatizadas, outras há uma tentativa de privatizar. E o Afonso Pastore, que é o economista do Moro, ele deu uma entrevista ontem em que ele fala que a Petrobras não tem que ter refinaria, né? Ou seja, ele compartilha, pactua da mesma ideia do Guedes, né? O que mostra que a Rosângela Moro tinha razão quando eu vejo Moro e Bolsonaro como uma coisa só, que ela falou isso logo no início, né? Tem até um meme aí. Mas, enfim, eu sei que o Lula ele já falou que não tem ninguém que fale por economia por ele, pelo menos é isso que eu li na imprensa, mas eu acredito que o Partido dos Trabalhadores já tem algum projeto nesse sentido. Como recuperar a Petrobras, Gleisi? Olha, remontando o que eles desmontaram, né, Miguel? É uma sandice esse negócio de vender a Petrobras, privatizar uma empresa com a Petrobras. A Petrobras foi criada exatamente para fortalecer o Estado brasileiro, e em cima da nossa capacidade produtiva de petróleo. Os Estados Unidos fazem guerra com o mundo pelo petróleo, né? Invadem os países, matam, fazem de tudo. Aqui não, aqui eles só precisaram do Moro, que foi treinado no DOGE, no Departamento de Justiça norte-americano, junto com a sua equipe, para fazer o desmonte da maior empresa que nós temos no Brasil, e uma das maiores do mundo, que é a Petrobras. E isso tudo depois que nós começamos a exploração do pré-sal. Não sei se você lembra, mas quando o Lula decidiu explorar o pré-sal, porque o pré-sal já era uma realidade, mas nunca ninguém quis explorar. Diziam o seguinte: é muito caro, nós não temos dinheiro para explorar o pré-sal, não temos tecnologia, não vale a pena. E o Lula acreditou e bancou a proposta da Petrobras e fez investimentos na empresa para fazer isso. E nós desenvolvemos uma das tecnologias de ponta do mundo, que é a extração de petróleo de águas profundas. Hoje, o custo do barril extraído da Petrobras aqui em águas profundas é quase o custo do barril que é extraído na Arábia Saudita, em que o petróleo jorra da areia. Então, nós nos tornamos competitivos. E aí é claro que para uma empresa ser forte, ela precisa fazer com que o produto final do seu produto básico chegue ao Brasil, à população, e possa fazer o país desenvolver. Você produz petróleo para quê? Para ter gasolina. Você produz petróleo para quê? Para ter diesel. Você produz petróleo para ter gás, enfim, outros derivados. Por que cargas d'água a gente teria que abrir mão de fazer isso com o nosso petróleo e deixar que a ponta fosse produzida por outros e a gente pagar a intermediação, né? Por isso que a gente investiu depois em refinarias, em gasodutos, na BR distribuidora, porque a nossa lógica sempre foi assim: o petróleo do poço ao posto. Essa é a lógica da cadeia completa de uma empresa que se quer forte, e energia é fundamental para o desenvolvimento do país. Nós precisamos dessa energia para desenvolver. Então,
para nós era sempre claro que a Petrobras extraía o petróleo, mas ela também era empresa capaz de fazer o seu refino para ter a série de produtos que a gente tem de produção do petróleo. E desenvolvemos toda uma cadeia de óleo e gás, que a gente chamava, né? Que ia desde da construção das plataformas, dos navios, né? Reavivamos nossa indústria naval, geramos muito emprego. Para quê? Você ter um círculo virtuoso, essa empresa poder realmente ser motriz do desenvolvimento e gerar outras empresas, outras indústrias. Era isso que estava na cabeça de Getúlio Vargas quando ele criou a Petrobras. Uma empresa que fosse impulsionadora do desenvolvimento brasileiro. E eles estão destruindo tudo isso. Essa ideia pequena, tacanha, né, desse economista do Moro e também do Paulo Guedes, que tem que vender tudo, que não, a Petrobras pode ter refino, que tudo é melhor da iniciativa privada. Que história é essa que tudo é melhor? Se iniciativa privada fosse tão boa, ninguém quebrava na iniciativa privada. Aliás, banco não teria problema, né? E quando o banco tem problema, o sistema financeiro tem problema, aonde é que eles vão se socorrer? No Estado, no bom e velho Estado, bancado com o dinheiro dos contribuintes, com o dinheiro público. Essa é a lógica. Então, agora que essas empresas estão formadas, né, que teve o suor do trabalho do povo brasileiro, que não foi fácil construir uma Petrobras, como não foi fácil construir a Eletrobras, como não foi fácil construir outras empresas, agora que elas estão prontas, elas estão maduras, né, para impulsionar mesmo o desenvolvimento, aí eles resolvem vir com essa conversinha de que é melhor privatizar porque dão prejuízo. A Petrobras nunca deu prejuízo para o Estado brasileiro. O único ano que a Petrobras deu prejuízo nos nossos governos foi em 2014. E sabe por quê, Miguel? Porque o Moro mandou depreciar ativos da Petrobras e a Pricewaterhouse, que era, né, a contadora da Petrobras, mandou fazer isso. Então, depreciou ativos e nós tivemos um prejuízo de ativos. Por quê? Porque o Moro queria justificar que a Petrobras teve dinheiro para corrupção, mas ele não podia, porque a Petrobras estava dando lucro, não tinha superfaturamento nos contratos, porque eles nunca comprovaram isso. Aliás, pelo contrário, as empresas que faziam auditoria para a Petrobras, sejam as internas ou externas, e a Petrobras atua na Bolsa de Valores de Nova York, tinha que ter essa auditoria, nunca comprovou isso. Então, o Moro tinha que inventar um prejuízo, e inventou esse, mandou depreciar ativos da empresa, quer dizer, e botou a empresa nessa sinuca que está aí. E agora vem esses economistas, que eram os mesmos que diziam que iam salvar o Brasil, é da mesma turma, que iam salvar o Brasil tirando a Dilma, era como se tivesse a fada da confiança, então tira a Dilma, tudo melhor, já vão para 6 anos administrando essa política econômica que nasceu da Ponte para o Futuro do Temer e que continua com Paulo Guedes. E o que nós vemos no Brasil? O Brasil afundar. O que a gente viu crescer? O desemprego, a baixa renda, a fome voltou, a inflação voltou. Então, que política é essa que eles estão fazendo? E querem vender o resto que o Brasil tem? É isso? Esses dias eu ouvi falar que vão vender o Banco do Brasil, criado por Dom João VI. É uma loucura o que essa gente está fazendo. Não dá para deixar eles continuarem. E nós vamos ter mecanismos, sim, de reverter isso. Porque se nós não revertermos algumas coisas que eles fizeram, a gente dificilmente vai ter instrumentos para fazer o desenvolvimento do país, para que esse país realmente gere riquezas. Muito bem. Gleisi, um outro assunto que eu queria abordar é sobre o sistema financeiro. Muita gente critica o PT e o Lula porque foi a época em que os bancos ganharam muito dinheiro e alguns falam, não, o Lula, quando ele voltar, vai implementar o mesmo regime econômico neoliberal. Aí eu queria saber o que você pode responder a isso e se no projeto de governo do PT há alguma coisa sobre como fazer o sistema financeiro não drenar tantos recursos da economia brasileira para poucas pessoas. Esse não é só um problema do Brasil, né, Miguel? Esse é um problema mundial. O sistema financeiro é que dá as regras da economia. Basta ver os ganhos desse sistema financeiro em todos os países, né? Agora você começa a ver um enfrentamento um pouco maior aí por parte da Europa, enfim, para dar uma segurada, porque se continuar assim, o próprio capitalismo não aguenta. Então, eles sabem disso, né? O sistema financeiro sempre ganhou muito dinheiro no Brasil e continua ganhando. Basta ver o lucro aí dos 4 principais bancos, que saiu semana passada. Eu acho que foi 26 bi,
27 bilhões, né, de reais em lucro que o sistema... Isso a economia brasileira quase em depressão, né? Dizem que já está em depressão, em recessão técnica. O povo passando fome e os bancos continuam ganhando dinheiro, seja pelas taxas que cobram, sejam pelas aplicações que fazem, enfim, todo o jogo do sistema financeiro. Na época nossa, dos nossos governos, do presidente Lula, os bancos continuaram a ganhar dinheiro, mas o povo também começou a ganhar dinheiro. Nós começamos a mudar uma lógica do que para que servia o orçamento fiscal e para que serviam os instrumentos do Estado brasileiro, para gerar riqueza, gerar emprego e a gente poder melhorar um pouquinho a distribuição de renda. Não teria condições em 13 anos de fazer uma mudança profunda em tudo que a gente precisava fazer, uma grande reforma no sistema financeiro. Veja, a elite do Brasil não aguentou nem com um projeto de renda básica mínima, né? Ainda focada nos mais pobres, que foi o Bolsa Família, na melhoria da renda do povo, com o reajuste do salário mínimo real, na realização aí de abertura de mais de 20 milhões de empregos, na melhoria de renda das pessoas que começaram a viver melhor, a adquirir bens, né, a ter dignidade, na entrada dos pobres na universidade. Eles não aguentaram nem isso, tiraram a Dilma, prenderam o Lula, né, porque na cabeça deles não pode existir isso. O pobre não pode ser objetivo de Estado, né? O objetivo de Estado é a elite, é o sistema econômico. Então, nós começamos a fazer uma outra forma para o desenvolvimento desse país. E é óbvio que começávamos a mexer com o sistema financeiro. A Dilma fez isso quando começou a mexer com a política de juros. Olha no que deu, né? Ela encontrou muita resistência e acabou tendo o ódio desse setor. Mas começamos a fazer. E é óbvio que tem que regulamentar o sistema financeiro. Não dá para eles continuarem como estão, em que eles jogam com a vida das pessoas, jogam com os volumes financeiros. Às vezes, numa mesa de operação, né, de bolsa, você vê uma meninada, gente nova, jogando, ganhei 16%, esse fundo é melhor, esse é aquele. A consequência para o povo, ninguém pensa, né? Ninguém vê. Então, nós precisamos, e acho que temos que avançar. Mas eu não tenho dúvidas que nos governos nossos, e principalmente do governo Lula e do governo Dilma, nós começamos a mudar essa situação. É óbvio que foi muito pouco tempo para você fazer grandes mudanças. A gente enfrentava muitas adversidades para implantar questões básicas que eram relativas ao orçamento fiscal. Muito bem. Gleisi, vou fazer uma pergunta sobre um assunto um pouquinho chato, que é com a aproximação das eleições, em São Paulo, por exemplo, você tem 2 candidatos da esquerda forte, o Haddad e o Boulos, e você tem alguns estremecimentos aí entre as militâncias, e recentemente também o PCO, né, publicou um artigo acusando o Boulos de ser agente da CIA, né, por causa... Eu queria saber se você... O que você acha disso? Você acha que o Boulos é agente da CIA? Olha, primeiro que eu defendo muito uma aliança entre nós e o PSOL em São Paulo. Aliás, não só em São Paulo, em todos os estados em que isso for possível e no Brasil. Tenho um grande respeito pelo PSOL e um grande respeito pelo Boulos. Boulos foi um companheiro muito correto com a gente, esteve ao lado das nossas lutas nos momentos mais difíceis, seja enfrentando o impeachment da Dilma, seja enfrentando a prisão do Lula, nunca faltou com a sua solidariedade e com a sua luta. E eu vou ser daquelas que vou defender até as últimas consequências que a gente esteja junto em São Paulo. Nós temos que sentar lá, nós temos que conversar, tem espaço, sim, para a gente dialogar, não tem por que a gente caminhar separado naquela eleição. Claro que é legítimo o PSOL apresentar o nome do Boulos, assim como é legítimo o PT apresentar o nome do Haddad, né, os outros partidos também, faz parte, né, da natureza dos partidos apresentar programas e apresentar candidaturas, mas nós estamos a 1 ano das eleições, a gente tem muito tempo para conversar e chegar a uma composição, e eu defendo muito essa composição e acho que ela seria muito forte para a gente disputar em São Paulo. Assim como nós temos que trazer e conversar também com o PSB, com quem a gente tem conversado nacionalmente. Eu acho que são partidos que a gente tem muitas coisas em comuns e que no momento desse, que derrotar Bolsonaro é essencial, né, e fazer com que um projeto de país democrático, popular, ganhe,
nós precisamos estar unidos. Então, não concordo com essa afirmação sobre Boulos, inclusive me manifestei no Twitter sobre isso, acho que isso não ajuda em nada, entendeu? E nós temos que fazer a disputa quem é e contra o inimigo principal nosso, que se chama Jair Bolsonaro, né? E essa turma de lavajatistas aí que estão junto com o Moro e que deram guarida e sustentação para que esse governo, que é um desastre, né, antidemocrático, neonazista, chegasse à presidência da República. Muito bem. Aproveitando, então, o gancho que a gente já falou de uma eleição no Estado de São Paulo, e sobre o Rio de Janeiro, Gleisi? Eu tenho interesse particular nisso, que eu sou do Rio de Janeiro e a gente vem sofrendo muito, como você deve imaginar, já há muito tempo. O Rio de Janeiro, muitos sonhos foram destruídos aqui no Rio de Janeiro, muitos sonhos. E agora a gente tem, mais uma vez, a possibilidade de uma redenção. Você tem uma candidatura, tem 2 candidaturas aqui, pelo menos, progressistas, mas eu queria saber se o PT já tem alguma posição oficial sobre quem vai apoiar e qual a leitura que você faz sobre as eleições no Rio de Janeiro. Olha, Miguel, nós temos uma conversa muito próxima aí no Rio com o PSB, com o Freixo. Aliás, o PSB é um partido que a gente está com uma conversa próxima nacional. Temos conversado muito sobre o quadro das eleições no Brasil inteiro, né, e as possibilidades de irmos juntos em vários estados para fazer realmente uma ofensiva. Temos conversado com o PSOL também, com o PCdoB, e também conversamos com o PDT, né, com o Rodrigo Neves, que também tem colocado a candidatura. O ideal aí era que a gente tivesse, desse campo, uma grande unidade para caminharmos juntos, né? É o que a gente acha que poderia ter aí de forte para a gente fazer o enfrentamento do bolsonarismo no Rio de Janeiro, no berço de Bolsonaro, né? Porque Bolsonaro saiu forte daí, ainda mantém força aí, então vencer o bolsonarismo, vencer Bolsonaro aí é muito importante para vencer no Brasil. Então, para nós, compor esse campo seria o ideal. A gente tem se esforçado muito nessas conversas, temos conversado muito com o Freixo nesse sentido, e eu acho que a gente tem perspectiva, sim, de criar um bom ambiente, uma boa frente aí desses partidos para disputar a eleição no Rio. Maravilha. Gleisi, eu vou chamar aqui o Lucas Rocha, que vai apresentar aqui uma notícia e depois a gente comenta em cima. Lucas, pode vir aí. Olha, o presidente Jair Bolsonaro acabou mais cedo, né? Ele participou de uma conversa com apoiadores no cercadinho do Palácio da Alvorada e protagonizou uma cena bem complicada. Um eleitor sugeriu que ele aderisse a um plano educacional de Hitler e Bolsonaro naturalizou essa possibilidade. Se você quiser poder colocar para a gente o vídeo. A linguagem neutra, não sei de quê. Não tem mais. Presidente, quando a história, né, de Hitler, a gente via muito a questão que ele começou com as crianças. Sim. No caso aí, só acha que o nosso Ministério da Educação já poderia estar também fazendo um trabalho com as crianças para a gente voltar, retomar, né, a consciência, a conscientização? Você não consegue, é um transatlântico, tem ministério que é um transatlântico, não dá para dar um cavalo de pau. Eu gostaria de imediatamente botar educação moral e cívica, um montão de coisa lá, né? Coisas boas. Eu ouvi outro dia, tive um saco de ouvir uns 10 minutos, 2 mulheres, podia ser 2 homens também, né? Ela não sabe nada, não sabe o que é poder executivo. Daí ela fala, não existe deputado municipal, já não sei o quê. Essas coisas absurdas. Mas isso daí não é essa pessoa apenas, não, é comum. Mas É isso aí. Muito obrigado, Lucas, por esse vídeo aí maravilhoso. Agora, Gleisi, eu para ser sincero, até me recuso a acreditar que o Bolsonaro entendeu que ele citou Hitler, né? Embora também a gente não possa surpreender com nada de Bolsonaro. Mas, enfim, isso é um mote para a gente falar um pouco do Bolsonaro. Ele é o presidente e você é deputada federal, né? E agora, a essa altura, tem alguma possibilidade, por exemplo, de um impeachment do presidente? Olha, Miguel, acho muito difícil que tenha. A gente já chegou mais perto de ter o impeachment, né? Aquela escalada autoritária que o Bolsonaro fez contra os poderes, principalmente contra o Supremo, aquele 7 de setembro, com a quantidade de pedidos de impeachment que tem lá na Câmara.
eu acho que nós estávamos mais próximos, e também com o calor das mobilizações. Ocorre que depois eles fizeram uma grande negociação aí com o Bolsonaro, né? Ele voltou para a casinha, digamos assim, não fica agora contra o Supremo, contra as instituições, fica falando as besteiras dele de sempre, mas deu uma recuada porque tem medo, né? Tem medo dos processos que tem contra ele, contra os filhos dele, e isso também arrefeceu os ânimos dentro do Congresso Nacional, porque tinha um grupo de deputados ali que eram, né, do Centrão, ou estavam na base do Bolsonaro, que estavam já muito incomodados com ele. E isso acabou acalmando também. Então, e acaba também interferindo nas próprias manifestações, né? E porque a população olha e diz, a gente vai manifestar, e esse Congresso vai fazer o quê? Né? Hoje ele tem uma base consolidada, que é conduzida pelo Arthur Lira, principalmente que é reforçada com base naquele orçamento secreto, né, das emendas de relator, que eles distribuem muitos recursos. Ano passado foram 20 bi, esse ano são 18 bi, é muito dinheiro. Então, a base tem esse recurso para distribuir com seus municípios e os deputados ficam na dele. Então, dificilmente a gente consegue uma abertura de impeachment. Acho muito difícil, a menos que aconteça um fato muito distoante do que está acontecendo. Porque já aconteceu de tudo, quer dizer, o Bolsonaro já praticou todos os crimes possíveis e imagináveis, crimes de responsabilidade, crimes comuns, e o Congresso, a Câmara dos Deputados, né, faz de conta que isso não existe, enquanto com a Dilma, uma pedalada fiscal, que eles diziam, virou um crime de responsabilidade e tiraram. Então, como é um julgamento político, né, infelizmente é na política que eles vão decidir. E eu acredito, pelo que eu estou vendo, pelo que está se desenhando, que vai ser muito difícil a gente colocar um impeachment para ser avaliado, né? Vamos ter que derrotar Bolsonaro na eleição mesmo. Tá bom. Mas, já que ele continuará presidente, a gente tem um pouco mais de um ano ainda de governo Bolsonaro, na sua visão, quais são as estratégias para conter Bolsonaro, conter possíveis excessos, inclusive nas eleições de 2022, porque há também um medo justificado do Bolsonaro não aceitar o resultado e falar que foi fraude. Quais são os planos, Gleisi? Olha, eu acho que a gente tem que continuar a luta que a gente está fazendo e tentar mostrar para a sociedade e para outros setores que esse recuo do Bolsonaro não é confiável. É alguém de orientação fascista, nazista, e ele naturalizou aquela pergunta ali, ou seja, ele pensa que tinha que mudar mesmo a educação, começar com crianças para começar a ódio autoritária dele, né? Ele viu com naturalidade, e a orientação dele é uma orientação fascista, né? É um neofascismo que a gente está vendo, um casamento com o neoliberalismo. Eles recuam, ele recua, mas eu não acho que a gente tem que ficar tranquilo com isso, não. Acho que o Bolsonaro é uma daquelas pessoas que, ao ver que está tudo perdido, que ele não vai ganhar, de tentar melar o jogo. Ele já tinha anunciado isso, né, em relação à urna eletrônica, em relação a outras situações, arrefeceu por conta do medo que ele tem dos processos no Supremo. Mas não vamos esquecer aqui, Miguel, que ele armou uma parcela da população, né? Aqueles decretos de liberação de arma, ele deu a uma parcela da população, que não é pequena, o acesso à compra de armas. Não ao povo, que ele dizia que era o povo. O povo não tem dinheiro para comprar, a grande maioria não tem dinheiro para comprar arma, mas uma parcela aí comprou. Tem as milícias, né? Tem bases aí nas áreas militares. Então, a gente tem que ficar muito atento com isso, né? Chamar muito o interesse e a observação internacional sobre isso, e as forças políticas, mesmo as forças mais conservadoras, mas que não têm orientação fascista nem nazista, devem ficar atentas também, porque se ele for tentar alguma coisa, a gente ter força suficiente para não deixar acontecer, ou seja, não deixar ele melar as eleições porque ele não vai ganhar, não deixar ele usar violência, truculência, né? Sair aí causando problemas, tumultos na sociedade, que ele é bem capaz de fazer isso. Tá bom. Gleisi, estamos já chegando aqui ao final da nossa entrevista, mas vamos então falar alguma coisa positiva aqui para sobre o Lula, né? O Lula esteve agora recentemente na Europa e realmente foi muito impressionante, mesmo os seus adversários
na mídia, por exemplo, e na política, todos ficaram muito impressionados, sobretudo depois que ele começou a encontrar chefes de Estado, né? Ele encontrou o que possivelmente será o novo primeiro-ministro da Alemanha, Olaf Scholz, e depois o Macron, e depois o primeiro-ministro da Espanha, né? E, na sua opinião, qual o impacto que essa viagem do Lula teve na opinião pública brasileira, se isso mexeu um pouco as peças aqui? Olha, acho que muito grande, viu? Muito grande, um impacto muito grande, porque mostra que o Brasil tem condições de se relacionar com o resto do mundo, que o Brasil é querido no exterior, tem respeitabilidade, só não tem interlocução hoje. Ou seja, quem está na cadeira presidencial não representa o Brasil à altura para fazer essa interlocução. Não é respeitado, né? E não se faz respeitar também. Tem o objetivo de não fazer isso, né? E de estragar com as relações internacionais. E você sabe que para um país como o nosso, é fundamental ter boas relações internacionais, seja por conta das questões políticas de desenvolvimento, questões de comércio, enfim, o Brasil não é uma ilha isolada no mundo, né? Tem relações de todos os tipos e esferas com os demais países, demais povos. Então, ter alguém com capacidade de representar esse país e representar a grandeza do seu povo é fundamental para que a gente tenha desenvolvimento, tenha condições de melhorar, né, as questões internas e a relação externa. Eu acho que Lula mostra isso, né? Passou pelo que passou, foi muito difícil, né? Tudo que Lula passou, a desacreditação que tentaram fazer, a perseguição. Lula mostrou, né, que era uma perseguição, foi firme, né, nesse enfrentamento, e mostra agora, com essa viagem que ele fez, a respeitabilidade que líderes têm dele, não só os que conviveram com ele na época, né, de ser presidente, que ele também encontrou ex-presidentes lá, ex-primeiros ministros que conviveram com ele, mas dos atuais, mostrando que, para o mundo, Lula é uma referência, uma liderança política importante, e que fez um bom governo no seu país, ou seja, conseguiu colocar o Brasil num outro patamar perante o mundo. O Brasil era respeitado, né, como dizia o Celso, nosso ex-chanceler, fazia uma política ativa e altiva, e isso fazia toda a diferença, né? Então, acho que para o Brasil foi importante também essa viagem do Lula, porque resgatou um pouquinho a nossa imagem, né, que estava muito ruim, ou seja, mostrando que o Brasil não é Bolsonaro, que Bolsonaro é um desvio de percurso que, se Deus quiser, logo sai da onde está e a gente pode retomar o Brasil, com o desenvolvimento do Brasil como a gente estava acostumado, inclusive porque a diplomacia brasileira também é uma diplomacia muito boa e muito respeitada no mundo inteiro. Eu imagino que esteja sofrendo muito, né, sob a coordenação do Bolsonaro e essas orientações desses governos. Muito bem, Gleisi, muito obrigado pela entrevista, pela conversa. Agradeço aqui também todos os comentaristas. Eu não tive tempo de ler muita coisa, muito comentário, e a conversa foi muito boa com a Gleisi. Gleisi, algum comentário final para a gente encerrar? Não, apenas agradecer, Miguel, a você, a todos que nos acompanharam, né, e dizer que a gente tem muita esperança. A gente vai conseguir vencer isso. O Brasil já passou por momentos muito duros, muito difíceis, e esse vai ser vencido como a gente venceu os outros, né? E estamos no centenário do Paulo Freire, e o Paulo Freire nos ensinava o esperançar, né? Não no sentido de esperar, no sentido de agir, no sentido de enfrentar, no sentido de lutar. E é isso que a gente tem que fazer, lutar pelo Brasil e pelo nosso povo. Abraço grande para vocês. Abraço, Gleisi. Guilherme, pode encerrar as cortinas.